Olá pessoal, Eco Gateway Talks no Fórum Brasileiro de IoT. Eu já aproveito e convido você para se inscrever no canal Eco Gateway Talks do YouTube. Toda semana nós temos um novo episódio, sempre com um convidado especial, especialista em uma temática de energia, sustentabilidade, tecnologia, cidades. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Danúzia Arantes, que é uma grande especialista na área de educação para a transição energética. A Danúzia é pesquisadora de 3 instituições muito relevantes, a Faculdade de Engenharia Elétrica e Comunicação da Unicamp, o Centro Paulista de Transição Energética e também do Campus Sustentável Unicamp. Danúzia, bem-vinda, obrigada por estar com a gente hoje, conversar um pouquinho. E eu gostaria que, melhor do que eu falar, você se apresentasse para a gente. Eu sou sua fã porque eu sei que você tem uma trajetória incrível, mas mais do que assim, esse conhecimento técnico, mas principalmente de unir mentes, unir pessoas e criar metodologias educacionais para formar profissionais do setor. Então, fala um pouquinho, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, Sim. Sua formação. Ok. É um prazer enorme estar aqui com você, Ju, que também sou uma admiradora sua, né? É um trabalho pioneiro, um trabalho cheio de protagonismo. Então, estar aqui com você e poder falar um pouco da minha trajetória é motivo de muito orgulho e poder dialogar com uma amiga, né? Vamos assim dizer. Então, eu sou a Danúzia, né? Conhecida como Danúzia Arantes Ferreira, ou especialmente como Doutora Sol, como carinhosamente muitas pessoas do setor de energia no Brasil me reconhecem, né? E falar da minha trajetória e da minha educação para a transição energética, como que eu entrei, né, como é que eu me envolvi com essa pauta, voltar um pouco também na história de quem sou eu, né? Então, eu me formei na área da educação, foi uma escolha que eu digo que ela foi muito bem acertada. Ao mesmo tempo, eu considero que eu sou uma pedagoga bastante transgressora, né? Porque eu sou formada em pedagogia, eu fui preparada para a formação de professores, eu atuei em todos os segmentos de educação, desde a educação infantil até o 3º grau. Já alfabetizei crianças em idade escolar, ali entre 4, 5, 6 anos de idade. Tem um feito, né, da minha vida como educadora que eu gosto muito de colocar isso, porque foi um marco na minha vida, quando ali próximo aos meus 26, 27 anos de idade, eu também alfabetizei adultos, né? Então foi uma experiência maravilhosa. E essa trajetória de me formar na área da educação e de uma forma muito, eu uso a palavra transgressora para poder abrir um pouco esse portfólio e falar dessas minhas experiências, eu sempre fui inquieta no sentido de não admitir, né, de não aceitar e buscar nas referências de literatura uma discussão para pensar o sentido para além do campo escolar. Olhar e entender a educação não só como uma propriedade exclusiva da escola, dos ambientes formativos, seja da educação básica, ensino médio ou no ensino superior, mas pensar a sociedade e a vida como uma grande escola. E isso me fez ser transgressora no meu processo de formação, mas abriu portas interessantíssimas para que eu pudesse chegar aqui onde eu estou hoje, né? Que é falar sobre educação e transição energética e me posicionar também como uma especialista nesse assunto, uma educadora de formação com mestrado e doutorado na área de educação, discutindo educação para a formação de pessoas, projetos e processos, e também trabalhando com políticas públicas, foi que eu encontrei esse nicho, né? Essa oportunidade de discutir educação e transição energética.
porque a demanda que nós temos, tanto no campo escolar, do currículo, da escola básica ou da formação superior, para dialogar com os problemas do tempo presente, né, com as emergências, e aí nós trazemos aqui então a questão da emergência climática, né, que inclusive é uma pauta que nos aproxima, né, com o que você faz, com o que eu faço, esses compromissos de pensar de forma disruptiva, projetos e ações, né, dentro desses projetos que possam contribuir com uma sociedade onde a humanidade tenha uma vida mais saudável, né, em vários aspectos. Então, eu tenho essa minha trajetória de formação na área da educação, mas sempre com muita abertura para estudar as outras áreas, e por isso eu encontrei, há alguns anos atrás, a linha de pesquisa que envolve a epistemologia da interdisciplinaridade, aonde eu fui construindo os meus estudos, né, as minhas produções científicas como pesquisadora. Então, eu sou uma educadora que trabalho com a área inter e transdisciplinar, e por isso eu encontro na educação e nas tecnologias, ou a educação com as ciências sociais, as questões que envolvem a governança, a administração, como ambientes para a produção de conhecimento. E especialmente isso que você falou no início da sua apresentação, que é a dedicação que eu tenho do ponto de vista científico, teórico, prático e metodológico de encontrar formas de fazer com que todos nós seres humanos tenhamos a oportunidade de aprender e de ensinar. E aí tem um campo, né, na educação que é muito interessante, que envolve as metodologias, né? E as metodologias de aprendizagem. Porque você falar de metodologias de ensino, você verticaliza para o lugar do docente, daquele que ensina. Mas quando você olha para as questões que envolvem o aprender, nós falamos da aprendizagem formal, que está aí posta, né, na formalização do lugar da escola, do lugar da universidade, mas nós atualmente atuamos muito com a educação não formal, né, porque nós estamos envolvidos com projetos pioneiros, com projetos bastante ousados de discutir essa ambiência da transição energética que envolve pessoas, projetos e processos. E nem sempre essas pessoas que estão no processo de formação para contribuir com esse fluxo tão amplo que é a transição energética no Brasil, elas não estão nem sempre dispostas ou com tempo devido para se matricularem em cursos de pós-graduação, fazer mestrado, doutorado ou pós-doc, mas elas estão num grande mercado que é a vida e um grande mercado que é o seu lugar de profissão. Então, acho que, se você bem lembrar, foi nesse lugar que nós nos encontramos, né? Que nós nos conhecemos aí há alguns anos atrás e que a gente vem discutindo e fazendo ações, né? Desenvolvendo coisas em conjunto para poder abrir esse ambiente, abrir esse espaço como um lugar onde as pessoas aprendem. E estar hoje falando com você nesse canal super importante, do qual eu também me sinto honrada em participar, é poder contar um pouco dessa trajetória que envolve essa inquietação de alguém que não se fechou no campo escolar ou no campo da universidade, das pesquisas que não dialogam com a sociedade, mas de um fazer ciência com um grau de protagonismo em que nos coloca diante de realidades talvez antes não alcançadas. Aí eu deixo um marco desse meu processo formativo e de vida profissional, que é ter passado por uma carreira profissional na educação, trabalhando da educação infantil até o 3º grau, mas ao mesmo tempo também fazer com que esse conhecimento científico e metodológico da educação, ele pudesse se reverberar num protagonismo que foi conceber uma política de Estado e implementar uma política para a transição energética, né, que foi no meu estado de origem, que eu sou goiana, vivo em São Paulo, mas a minha origem é Goiás, né? E ali eu tive a oportunidade de, embasada cientificamente na epistemologia da interdisciplinaridade, olhar para a governança de uma política de Estado, integrando várias áreas, né, que seriam áreas de conhecimento se nós estivéssemos tratando do ambiente acadêmico, científico, mas se falando em política de Estado e governança, nós tínhamos ali várias secretarias
que dialogavam entre si para encontrar uma convergência de como planejar e implementar uma política que pudesse alavancar as estruturas básicas que fundamentassem alavancar as energias renováveis dentro de um Estado que estava iniciando essa discussão. Então, eu considero isso um marco muito importante assim, para a minha vida profissional e também para a minha vida pessoal, porque foi nesse lugar que eu construí grandes amigos, né, que eu conheci grandes profissionais e que hoje eu tenho assim, a felicidade de dizer que eu tenho muitas pessoas que dialogam e que têm essa liberdade de me convidar para esse tipo de trabalho, né, desse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui agora. Puxa vida, uau! E, gente, aí só até para contextualizar também, para complementar, né? Quando a gente se conheceu aqui na Unicamp e tudo. Somos filhas da Unicamp também, né? Filhas da Unicamp, no campo sustentável. E eu olhava para a Danusa, não era da área de elétrica, de energia, de engenharia. Eu falei, nossa, o que essa mulher está fazendo aqui? Essa era a pergunta que não queria calar há 6 anos atrás. O que essa pedagoga está fazendo aqui com esse tanto de engenheiro? Mas, gente, a Danusa, ela tem um papel aqui essencial. E porque desde a tua chegada, assim, também, você nos apoia nessa conexão, né, de também entender na área de exatas a importância da multidisciplinaridade. Sim, muito. Né? E trazer outras visões para a área de engenharia, para os projetos, na gestão dos projetos, para a gente poder enxergar outras frentes, outras dimensões. E isso é muito valioso. Então, obrigada também por isso, porque mudou a minha forma também, né, de olhar os projetos e até de áreas de conhecimento que eu precisava aglutinar para desenvolver um bom projeto, seja um projeto técnico da área de iluminação, seja da área de educação. A gente criou uma disciplina aqui também nova, inédita, sobre iluminação pública inteligente, que você também pôde nos apoiar na construção da metodologia para que fosse mais agregadora para os especialistas, ali, para as pessoas que a gente iria formar. Então, você está no lugar certíssimo. Que bom. Você preencheu um espaço e criou uma robustez em todas as frentes aqui de atuação, seja da pesquisa ou seja da educação. Então... eu ouvi você falar sobre isso, Ju, me traz uma paz interior, assim, uma calmaria, né? Para alguém que vai numa velocidade enorme, não tô puxando com o saco, tamanha transgressão, e me faz lembrar algumas coisas assim que para mim sempre foram muito importantes. Por exemplo, eu penso que nós, educadores, pedagogos de formação, nós temos que quebrar barreiras e temos que nos reconhecer no nosso lugar existencial dessa profissão como meios, né? E temos que ter uma capacidade incrível, profunda, de fundamentarmos o nosso pensamento, né, embasados na ciência, mas uma ciência que dialoga com outras ciências. Né? Então, quando você traz essa evidência da sua percepção, da forma como nós nos encontramos profissionalmente aqui dentro da Unicamp, e você sabe que eu sou uma pessoa que me dedico muito a essas disrupturas. Né? Então, assim, eu sempre olho com um olhar sistêmico, que movimenta essa multidisciplinaridade, mas ao mesmo tempo eu vou fazendo uma provocação para encontrar os pontos de convergência para chegar numa interdisciplinaridade, cientificamente, metodologicamente falando, mas que o resultado disso seja uma transdisciplinaridade. Então isso aqui seria um assunto para uma aula em outro momento, mas eu estou trazendo isso aqui agora para dizer assim, essa quebra de paradigmas, ela não pode ser só da Danúzia, pedagoga, professora. Nós temos um país e uma sociedade onde existem muitos pedagogos, né, muitos educadores de formação que, no meu entendimento, deveriam fazer o que fazem, como eu também sempre busquei fazer,
nesse exercício da docência, mas ter um pouco mais de abertura para dialogar com as grandes áreas, porque nós vivemos momentos de complexidades profundas e não vai ser só a sua área de engenharia, ou só a minha área de educação, ou só a outra área das ciências jurídicas ou da medicina, seja qual área for, que vai conseguir resolver tantos problemas complexos. Então, o nexo e o que eu busco na epistemologia da interdisciplinaridade, essa compreensão, é que vai nos colocar lado a lado para quebrar essas barreiras e esses paradigmas. E eu acredito que nós, educadores, temos uma formação sólida para isso. E nós temos que nos despir, muitas vezes, dessa necessidade de que a palavra final esteja conosco, nos fundamentos da educação, mas que a gente tenha muito mais sede de contar como que isso pode ser ponte para conquistar e criar essa grande estrada que é a vida. Porque nós duas sabemos que nós não temos o tempo, hora, relógio que nós gostaríamos de ter para fazer tantas coisas importantes que nós sabemos que podemos fazer juntas para melhorar a condição e a qualidade de vida de muitas pessoas, né, especialmente quando se trata da questão da autonomia energética, né? Você no seu protagonismo, nessa questão que envolve a iluminação pública no país, nas grandes cidades, nas médias e nas pequenas cidades, e eu com essa busca constante de pensar como que as pessoas precisam se formar para, e como que essa formação inicial e continuada, ela precisa agregar nesse contexto do que eu estou nominando, né, de educação para uma transição energética. Porque as demandas que estão postas para nós, elas não são demandas que vêm com respostas encaixotadas. Elas são demandas complexas que têm que ser resolvidas à luz da teoria, mas com uma praticidade também de fazer com que esse entendimento e essa resolutividade também estejam com as pessoas mais comuns do dia a dia. Por exemplo, eu vou falar de educação e transição energética, eu poderia abrir um portfólio aqui de uma matriz de conhecimento, que é o que a gente está buscando também fazer nesse grande portfólio liderado por você, mas eu começaria por uma coisa muito simples, que é assim, consumo consciente. Será que todos nós, né, pai, mãe, educadores, né, todos nós que somos cidadãos num país em que precisa de ter muita consciência ecológica, né, muita questão que envolve a sustentabilidade socioambiental, será que todos nós temos a consciência do consumo consciente? Seja da energia, seja dos exageros, né? Nós temos um planeta que está pedindo socorro. Então, como que nós podemos educar melhor uma população falando de educação e transição energética, que é uma pauta que ela cria interfaces com muitos desdobramentos em grandes áreas, e aí entra num contexto do que eu gosto muito de trabalhar, tenho orientado trabalhos nessa linha, que é falar da gestão do conhecimento. Né? Como que o conhecimento, uma vez sedimentado, e você também tem a capacidade de fazer a gestão desse conhecimento, e a partir dos resultados fazer incidência em políticas públicas. Porque nós vivemos em um país em que o modelo de política pública piramidal, né? Você tem ali as pessoas que estão pensando o que pode ser bom para quem está aqui na base, mas não chega como resposta. Então eu tenho um exercício cotidiano na minha busca profissional, seja no ensino, na pesquisa ou na extensão, um compromisso com essa jornada de ser uma promotora de ações e de reflexões que promovam incidências em políticas públicas embasadas na comunidade. E aí, sobre isso, eu tenho outro marco na minha vida profissional. Pois é. Antes de você tocar nesse momento atual, né? Você comentou aqui sobre a sua participação, a sua atuação na área pública. Sim. E aí quem acha que ela não está envolvida na área de energia efetivamente se engana. Você citou ali, né, que você apoiou todo um plano, né, um planejamento energético dentro do Estado. Fala só um pouquinho mais sobre isso, né? Porque queira ou não é o que te também dá uma outra bagagem, um outro viés nessa parte de formação, e não só isso, também nos aspectos aí de sustentabilidade, e que também trouxe, né, que te proporcionou
se aprofundar um pouquinho mais também nessa parte dos ODS, do ESG. Sim, é verdade. Bom, são tantas informações, né? O nosso tempo aqui nesse podcast, ele exige essa capacidade de análise e síntese, né, Ju? Eu vou tentar ser objetiva, tenho procurado, mas assim, a pauta é tão emergente, são tantas informações, mas assim, o que é fundamental entender? Eu tive a oportunidade de desenvolver uma tese de doutorado, onde eu problematizei se era possível conceber, né, conceber e implementar uma política pública que tivesse na sua estrutura, na sua espinha dorsal, o entendimento e o conhecimento profundo com a base da comunidade e que fosse sustentado por educação, pela área da educação, por fundamentos da educação e especialmente a linha interdisciplinar, que é a minha linha de trabalho. E essa pergunta de pesquisa que eu fiz, que criou aí algumas hipóteses, me levou a uma capacidade de pesquisa e de elaboração de uma tese. E que foi a minha tese de doutorado, e o case dessa tese foi fundamentado no que virou, né, no que se transformou numa política de Estado conhecido como o Programa Goiás Solar. E esse programa, ele foi bastante disruptivo, especialmente pela simplicidade sem ser simplista. Sabe, aquela coisa simples, mas não é simplista, não é uma coisa trivial. Foi muito bem organizado do ponto de vista do arranjo da ciência com a metodologia, onde eu concebi a MAI, a metodologia da ação interdisciplinar, que dá base para fundamentar todo esse arcabouço de fundamentação inicial e continuada. Mas nesse contexto desse programa, eu quero deixar aqui anunciado aqui na minha fala, porque isso também poderia ser pauta para um outro episódio do podcast, que foi uma política fundamentada na inovação da hélice quádrupla da inovação. O que de lá para cá eu já tenho estudado e tenho fundamentado com orientandos a hélice quíntupla da inovação. Então tem uma transgressão, né? Quando ainda muitos estudiosos da área de inovação no Brasil falam da tríplice hélice da inovação. No período da elaboração da minha tese, eu trouxe a hélice quádrupla, considerando que a sociedade civil organizada e toda essa base da população que precisa ser ouvida, né, nos processos de fundamentos para conceber uma política pública, precisava ser levada em consideração. E eu experimentei isso na elaboração de uma tese de doutorado. E quando cheguei aqui na Unicamp, também continuando os estudos e orientando e co-orientando uma outra tese aí junto com o professor Luiz Carlos, nós também tivemos a oportunidade de escrever um capítulo que também está no livro do Campus Sustentável Unicamp, que é uma obra que eu recomendo, né, para quem quiser entender um pouco do que a gente estuda sobre cidades humanas inteligentes aqui na universidade. Esse livro é sobre o Campus Sustentável Unicamp, eu sou uma das organizadoras e autora de alguns capítulos, onde a gente discute essa governança embasada na quinta hélice da inovação. E aí nós estamos falando do eixo da sustentabilidade. Então, da elaboração da política pública estadual, do Programa Goiás Solar, em que eu tenho ali uma participação na gestão pública, mas criando uma intersetorialidade e uma governança com vários atores do setor público, privado, sociedade civil organizada, empresas e a universidade. E depois eu venho dessa experiência e continuo fazendo essa transgressão, já olhando que falar de sustentabilidade e não sustentar isso na base dessa estrutura de formulação e implementação de políticas públicas fica enfraquecido, né? Uhum. E aí eu encontro também com os objetivos e metas dos ODS, que eu estou aí há 6, quase 7 anos, né, estudando essa pauta e planejando e implementando projetos, entregando metas, né? Metas que são mensuráveis. Isso tanto no campo profissional, né, que envolve as políticas públicas e um fazer para além da universidade, quanto na formação dos nossos acadêmicos aqui, nos seus projetos de pesquisa e extensão, também mostrando como que esses ODS, eles contribuem até para essa leitura crítica, né, desse faz sentido tal meta para pensar políticas públicas e implementação no Brasil?
Brasil, talvez isso tenha sido pensado numa lógica de outros países e a gente vai incorporando novas práticas. E aí tem uma coisa interessante que eu não sei se você sabe, mas aí tem um projeto novo que eu estou começando aí num pós-doc, cujo objeto de investigação é o ODS 18, né, que trata da questão dos direitos humanos, que trata da questão dos povos ancestrais, né, da questão da cultura. Então eu tenho investigado bastante sobre isso e tentado reverberar isso numa prática. E eu acho que essa questão, que para mim é muito importante, é como falar de coisas que são aparentemente difíceis, mas tentar tangibilizar isso de uma forma mais simples que as pessoas entendam e que a gente alcance aonde esses resultados podem chegar. Não sei se consegui responder a sua pergunta, mas no meu raciocínio é que eu tentei mostrar que esse meu lugar de fala e esse meu lugar de atuação, ainda que eu esteja sedimentada aqui na universidade como pesquisadora colaboradora, numa faculdade de engenharia e trabalhando como pesquisadora num centro de pesquisa como o CPTEM, que é um grande centro, atuando diretamente em projetos no campo sustentável, eu também tenho um olhar muito atento como que fazer ciência e os resultados do que nós fazemos aqui pode ser entregas genuínas naquelas comunidades onde dificilmente as respostas vão chegar. Eu gosto de trabalhar com todos os segmentos, Ju, e você sabe que eu sou uma pessoa muito disposta e que o não para mim é uma certa dificuldade, assim, que inclusive muitas vezes eu coloco a minha vida pessoal, os meus outros afazeres assim de stand-by para poder dizer o sim genuíno, né? Eu persigo o sim o tempo todo. Mas eu tenho uma questão comigo que é da minha jornada como ser humano, né? Como mãe, como avó. Eu tenho 2 pititicos. Eu falo que olha que privilégio, né? Poder chegar no estágio de vida que eu estou, ainda viva, respirando, sorrindo, fazendo um monte de coisas, conseguindo agachar, correr, pular e brincar com 2 crianças, né? Olha que privilégio, né? Na minha época a gente falava, a avó é a velhinha que faz o biscoitinho, né? E que fica ali cuidando, e eu poder falar, tô viva ainda, respirando, ainda tem alguém para me chamar de vó, e 24 horas no ar, gente. Tem alguém para me chamar de vó. Isso é um privilégio, né? Muito legal. Mas isso tudo para dizer assim, que eu gosto de existir. Eu acho que isso é bacana, né? Você ter uma lógica, um sentido de existir. E nessa decisão de existir, né? Porque você não pode só existir, você tem que ter a escolha de existir, você tem que viver. E aí, quando você faz essa escolha do viver, você define uma jornada e define também alguns eixos de onde você quer ser protagonista. Eu gostaria de ser protagonista em muitos, assim, mas eu procuro fazer a diferença onde a minha força e a minha essência esteja presente. Então, quando eu falo de transição energética, educação para transição energética, eu tenho muita vontade de fazer transformação social. Muita vontade. E eu acho que eu já devo ter colaborado com algumas por aí. E nesse processo de fazer a transformação social, não vai ser discutindo nesses grandes temas interesses de cunho econômico, político, social, sem olhar para as bases que a gente vai conseguir. Então eu tenho um protagonismo em desenvolvimento regional. Para mim, a transição energética que não alcança os minoritários e não melhora a qualidade de vida da população, ela está falhando em algum ponto. E aí eu me coloco naquele lugar para colaborar com projetos nesse nível de protagonismo. Pois é, e aí eu trago aqui um fato que, para todos, Danúzia, ela venceu na verdade, ela foi nomeada, né, como... verdade. Tava nem lembrando dessa parte como ainda. referência aqui, ganhou uma premiação no Congresso Mulheres da Energia, Mulheres de Destaque, por impacto social. Verdade. Então, o que ela está dizendo não é uma falácia, é um fato, porque ela não só ajuda o meio científico, o meio acadêmico, ajuda o ser humano. E é isso que eu quero que você fale um pouquinho agora dos projetos que você está envolvida. Tanto esse que foi foco da premiação, mas agora de um novo projeto aí que surge e que
É muito admirável assim, o que está sendo Sim. feito, mas eu quero que você conte. Então, nessa busca aí dessa construção de políticas de desenvolvimento regional e que esteja mais próxima da comunidade, eu tenho a oportunidade de atualmente coordenar 2 projetos que são muito importantes para mim, como ser humano, e eu acho que eles são muito importantes para a universidade e eles também são muito importantes para a sociedade. Ele está diretamente relacionado com a escola pública e o outro está na Amazônia, né? Então, esse que está ligado com a escola pública é o programa Olhos no Futuro, que é um programa de extensão da universidade, né, da Unicamp, e esse programa ele tem uma força incrível de uma construção interdisciplinar para poder dar extensão, né, que a gente chama de extensionalizar o ensino e a pesquisa pelo eixo da extensão. Então, nós trabalhamos com comunidades escolares discutindo essa pauta da inovação, da transição energética, dando muita ênfase para os ODS e participando de alguma forma, fazendo incidência nos currículos escolares para poder promover uma formação em que crianças e adolescentes da escola, eles possam entender essa pauta da transição energética e dos recursos que muitos são escassos, né, no nosso planeta, e aí tem que ter uma consciência crítica sobre isso. E os ODS estão na centralidade desse programa, que eu acho que caberia uma outra pauta, assim, de um outro podcast, mas eu deixo aqui como um marco. E por fim, né, mas não terminando também, porque aí o protagonismo vai seguindo, porque eu não estou sozinha, eu coordeno um grupo de estudantes indígenas aqui na universidade. Eles são estudantes de diferentes áreas de conhecimento, desde a engenharia elétrica, arquitetura, engenharia de alimentos, medicina, odontologia, economia, administração pública, meio ambiente, são muito diversos. Nós temos um projeto de pesquisa, que é um projeto guarda-chuva, que é o Ciência Indígena e Justiça Climática para uma Transição Energética nos Biomas. E esse projeto, como se fosse um eixo estruturante, ele tem as verticais de pesquisa, e esses estudantes estão todos em processos de investigação. Eles têm um lugar de fala, né, que é nas suas comunidades indígenas, mas eles chegam na universidade com uma ciência indígena, com um conhecimento que é deles, que é da ancestralidade, e eles buscam nessa interface com essa ciência dominante, né, com essa ciência que nós temos na universidade, as suas interfaces para pensar o sentido da resolução de sérios problemas que estão instalados na comunidade. Então, essa discussão, ela passa mais ou menos por aí, mas o que nós temos efetivamente, que foi motivo de eu ter passado 10 dias agora recente lá na Amazônia, nós instalamos um centro de aprendizagem indígena na cidade mais indígena do Brasil, que é São Gabriel da Cachoeira, num território imenso, que é maior do que alguns países da Europa, que é conhecido como a Cabeça do Cachorro, que tem a extensão ali do Baixo, Médio e Alto Rio Negro. E esse centro de aprendizagem indígena, ele foi idealizado também por um estudante indígena aqui da universidade, para poder levar para aquele território conhecimento sobre a tecnologia solar fotovoltaica, falar de energias renováveis como um todo, mas começamos pela solar fotovoltaica, ensinando os parentes, né, indígenas que vivem ali naquele território, não só a conhecer a tecnologia e saber como que essa tecnologia permite que a incidência solar ela seja convertida em energia e energia elétrica, né, para levar essa autonomia, essa dignidade que eles precisam. Democratizar a energia. Exatamente, democratizar, descarbonizar a Amazônia e ensiná-los a montar as estruturas de sistemas solar fotovoltaicos, montar, desmontar, fazer a manutenção e criar esse movimento que é essa corrente do bem, né, que vai alastrando ali por aquele território, quando nós vamos reverberando o nosso melhor nesse programa de formação continuada de pessoas no território, para que a discussão das políticas públicas e a efetividade de políticas públicas para a transição energética na Amazônia seja feita com indígenas. Porque é inadmissível, em pleno século XXI, terminando o ano de 2025, nós brancos pensarmos uma transição energética para a Amazônia sem os povos da Amazônia.
Então esse projeto ele é muito lindo, eu fico muito feliz e muito honrada, né, de poder mediar esse diálogo entre nós, a universidade e os povos indígenas, e nós acreditamos que o resultado que já está aparecendo, né, dessa primeira etapa da implementação, ainda tem muito que ensinar para o Brasil sobre políticas públicas com povos indígenas. Nós devemos muito para eles ainda sobre isso. Devemos muito, eu acho que, bom, parabéns, né? Primeiro de tudo, parabéns, porque é um mega projeto. Você não só, não é um tema só de descarbonizar, não é um tema só de democratizar a energia, mas de mudar vidas. Sim. A gente está falando ali de levar energia, de eles poderem tomar um banho. Tomar uma água gelada. Uma água gelada, um banho quente, e que são coisas tão triviais para a nossa vida, mas que para eles... É a dignidade, né, Ju? É a dignidade. Exatamente. Não dá para pensar políticas públicas que a base não participa do fomento dessa política, né? Exatamente. Então, eu te agradeço por trazer, né, essa pauta, de liderar esse movimento. Eu desejo de todo o coração que ele que se perpetue, que outras turmas, né, sejam formadas, que inclusive isso virem até carreira, que eles possam contribuir com outras comunidades, que isso possa se expandir, né? E aproveitar aqui, deixar o convite, inclusive, para que parceiros, empresas, pessoas, governos interessados a aderir, a se engajar nesse projeto, que entre em contato com a Danuse, que entre em contato com o Campo Sustentável, porque existem muitas outras tecnologias e outras temáticas que podem ser tratadas e resolvidas, né? E a gente estava até falando um pouquinho antes aqui em off, né, de próximos passos, assim, para esse projeto. Tem muita coisa que vem por aí, e aí, incluindo tecnologia, incluindo conectividade, incluindo, enfim, dispositivos, né, inteligentes. Você citou o caso das micro-redes elétricas inteligentes. Isso. Mas esse é até um spoiler, né? Mas fala um pouquinho pra gente de futuro. Bom, no futuro, para este projeto em especial, né, lá da Amazônia, porque poderia falar de futuro aí para vários outros projetos, mas esse da Amazônia, nós temos um desejo, que é um sonho factível, né? Você sonha ali com uma bússola na mão e os pés no chão e o olhar para um horizonte que está bem ali, um futuro que é feito da soma de muitos hojes, né? Então a gente vai construindo o futuro no cotidiano. Nós somos aqui na Unicamp, liderados pelo professor Luiz Carlos, né? Que é o nosso querido e respeitado professor, né, Ju? Que a gente tem a honra de ser liderados por ele aqui. Nós somos especialistas em microrrede, né? Temos aqui a maior microrrede urbana da América Latina e Caribe, né? Como o professor Luiz sempre fala. E por que não transbordar isso para a Amazônia? Falar de autonomia energética nas comunidades, falar de descarbonização, é criar essa ambiência real de geração com armazenamento, né? Então hoje nós temos um sonho que nós convidamos várias pessoas para sonhar juntos com o pé no chão para realizar, que é construir uma microrrede numa comunidade na Amazônia que possa servir de protótipo e de experimentação para fazer incidência de política pública para uma verdadeira transição energética e eletrificação da Amazônia. Porque o que está acontecendo, pelo menos pelo que eu tenho visto, e eu estou falando de um lugar de pesquisa, tem 3 anos consecutivos que eu vou para a Amazônia Profunda desenvolver pesquisas com comunidades indígenas, e eu estou dizendo, nós brancos estamos levando muito lixo eletrônico para dentro das comunidades e não estamos fazendo a eletrificação na Amazônia conforme anunciado. Então fica aqui o convite, né, para quem desejar participar desse movimento. Nós estamos aí discutindo com bases muito sólidas, muito consistentes, a possibilidade de instalarmos uma microrrede que seja um protótipo
como exemplo do que pode ser feito no país, inclusive para servir de incidência de uma política pública que efetive a transição energética justa na Amazônia. E eu quero aproveitar, Ju, se você me permite, deixar assim, uma mensagem final. Eu vejo assim, o seu protagonismo com cidades inteligentes, né, a parte da iluminação. Estamos juntas aí discutindo a parte dos ODS, do ISD, né? Você sabe que para o meu entendimento como uma pessoa que planeja, implementa, faz governança, trabalhar com metas de ODS e do ESG é encontrar uma forma de tangibilizar a essência de muitas coisas legais que estão sendo feitas por aí, mas dar evidência do que efetivamente pode ser mensurado e que isso não seja uma conversa solta, desconectada, mas que os resultados apareçam para as comunidades, para os municípios. E aí eu deixo aqui a provocação, que eu acho que é o nosso grande desafio. É não só falar de cidades inteligentes, mas falar de cidades humanas inteligentes. Nós precisamos de cidades humanas inteligentes. Quem faz cidades somos nós, seres humanos, os seres vivos de um modo geral. E se nós não pensarmos e agirmos efetivamente para que os humanos que vivem nas cidades queiram fazer dessa cidade o seu legado e a sua humanidade de viver naquele lugar, a tecnologia por si só, ela vai trazer muitos aparatos, mas a essência humana vai ficar perdida. Então, quando eu falo de educação para a transição energética, quando eu falo da força da formação inicial e continuada, é para pensar de forma disruptiva de que os seres humanos precisam participar desse movimento. E a educação, ela é um instrumento legal, efetivo, para fazer gestão de pessoas, projetos e processos. E é por isso que a gente está aqui, Ju. Exato. E é por isso que eu gostaria muito de dizer que a gente não pode soltar as mãos, né? Não a gente tem muita coisa para fazer juntas ainda. Foi bom você trazer esse ponto, porque às vezes as pessoas me perguntam, você trabalha com iluminação inteligente? Você trabalha com cidades inteligentes? Tá. O que é cidade inteligente? Tem várias formas da gente explicar. Mas, gente, o básico e simples. O que é uma cidade inteligente? É uma cidade que funciona, né? Uma cidade que efetivamente funcione e que seja feita para que as soluções, as tecnologias eventualmente aplicadas, elas permitam solucionar problemas existentes na comunidade para melhorar a qualidade de vida. Sim. Então é simples assim, a cidade tem que funcionar, né? E aí existem vários caminhos, a iluminação pública é porta para as cidades inteligentes, hoje como plataforma de tecnologia, é porta para a transição energética também, em função de ESG, porque cumpre, né, essas questões de eficiência energética, descarbonização, né, redução de emissões. Hoje na parte social, a questão de inclusão, né, para que as mulheres, os idosos, as crianças possam usufruir ali os ambientes urbanos, e de governança. Então planejar. Hoje é coletar dados para planejamento e melhorar as políticas públicas. E fazer de qualquer jeito? Não. Com metodologias. E metodologias que dê certo. Que deem certo e que a gente tem uma grande profissional aqui que pode apoiar em diferentes frentes. Então, muito obrigada. E deixo aqui também o convite para que vocês acessem o portal EcoGateway. Lá nós temos vários cursos de formação e que eu tenho o prazer e a honra de contar com a Danúzia como instrutora de alguns módulos, incluindo a questão de gestão do conhecimento, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ESG, tudo isso voltado para governo público, para gestores públicos. Então, acessem a plataforma, conheçam um pouquinho mais sobre a Ementa e a Danúzia, que será a nossa líder responsável por formar os decisores e que vão... o nosso desejo, né, é que eles possam aí desenvolver de cada vez melhor as cidades do futuro. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada por tudo que você faz na Unicamp, por apoiar os grupos de trabalho, por pessoalmente, particularmente, me apoiar nos projetos e acadêmicos, inclusive. Sou extremamente grata.
Desejo muito sucesso para você. Obrigada, Sempre. obrigada, Ju. Eu desejo muito sucesso e que a sua jornada e o seu protagonismo abra muitas frentes para acolher muitas pessoas com excelentes resultados e a gente vai estar sempre junto, pode ter certeza. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.